acabou, chega, não dá mais. E o Senhor nos trouxe até aqui hoje. Glória a Deus. Amém. A graça e a paz para a Igreja do Avivamento. Amém, iremos. Sem mais demora, né? Quero trazer hoje aqui algo que o Senhor colocou no meu coração. Foi bem antes de todos os acontecidos. Eu estava, inclusive, nesse livro, quando um turbilhão de coisas aconteceu e, de fato, eu fechei o livro e disse que não ia mais ler nem meditar. E aí o Senhor me surpreendeu depois de todos os turbilhões, de todas as provações, de todas as percas, de todas as dores. Quando eu fui convidado pelos meus pastores, fui ali, né, no tema das mulheres, somente essa palavra veio ao meu coração. E aí o Senhor me levou a abrir de novo esse livro e eu disse: Senhor, não faz isso comigo. Porque foi lá que eu me frustrei. Eu peço perdão aos amigos, os meus irmãos, o choro me é porque antes mesmo de trazer para a igreja, o Senhor falou comigo. E é só algo que o Senhor trouxe ao meu coração. Vamos abrir as nossas Bíblias em Jó 19, 25. Amém? E diz assim a palavra de Deus: Eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra. E que terra? Qual terra você acha que é que Deus vai se levantar? É a terra do nosso coração, João. Eu creio que essa noite, eu e você, não vamos sair daqui da mesma forma. Não porque sou eu que estou falando, mas é porque o Senhor deseja arar a terra do seu coração. O Senhor deseja jorrar rios de águas vivas no meu coração e no seu coração. E aí o Senhor me deu um título para essa mensagem, né? A certeza que existe em mim, ou em nós. E aí, como todos conhecem, toda a história de Jó é conhecida por nós. É um dos relatos mais fascinantes que a Bíblia nos traz. A Bíblia, ela não diz quem escreveu o livro de Jó. Alguns estudiosos atribuem a Moisés, outros a Salomão e até Eliú. Como todos conhecem o relato, Jó era um homem justo que enfrentou uma série de tragédias, mas manteve sua fé em Deus, mesmo quando tudo parecia perdido. Sua história nos lembra a importância da confiança em Deus. Mesmo quando não entendemos o propósito do nosso sofrimento e com a humildade diante da grandeza de Deus, pode nos trazer paz e restauração. Meus irmãos, aqui é um testemunho poderoso da resiliência humana e da fé inabalável. Todos os capítulos do livro destacam a humanidade em seu estado mais vulnerável, mas também a sua capacidade de olhar para além das circunstâncias atuais com esperança e fé. Enquanto Jó era próspero, os 2 primeiros capítulos do livro descrevem como ele e sua esposa se tornaram miseráveis. À medida que as provações vieram, acidentes, tempestades e doenças destruíram a maior parte
da confortável vida familiar. No início das suas provações, Jó diz à sua esposa: "Nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor." Além disso, no momento da provação, sua esposa diz: "Amaldiçoa esse Deus e morre." Palavras fortes, né, de uma esposa. Mas Jó responde: "Você fala como insensata. Devemos aceitar o bem de Deus e não aceitar a adversidade." E aí é então que chegamos nessa passagem, né, que o Senhor trouxe ao meu coração, no 19º capítulo, onde apresenta os sofrimentos de Jó sob uma luz lastimável. Jó lamenta que seus amigos apenas o fazem sentir-se pior. E os três confortadores, os três consoladores, Elifaz, Bildade e Zofar, insistiram em dizer que Jó realmente merecia um sofrimento que o afligia. Era um homem ruim e precisava confessar seu pecado e arrepender-se. Os próprios amigos, aquele que ele achava que estava com ele, e que Deus não lhe concedia a oportunidade de obter a justiça merecida. Jó foi privado de honra, Jó foi privado de dignidade, Jó foi privado de esperança. Todos os parentes, os conhecidos, o abandonaram. Ele se tornou objeto de abominação, desprezo e zombaria, mesmo entre seus amados. Jó não era mais nada além dos ossos e pele. Gente, ele chegou a declarar: misericórdia, meus amigos, misericórdia, pois a mão de Deus me feriu. Então surge a extraordinária e maravilhosa expressão de certeza e confiança. Vocês vão ouvir eu repetir muito esse versículo. Eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra. E depois que o meu corpo estiver destruído e sem carne, verei a Deus. Eu verei com os meus próprios olhos, eu mesmo, não outro. Podemos ver aqui que Jó tinha, mesmo diante de tantas provações, calúnias e injustiça, algumas certezas. Mas antes de tudo, eu pergunto para você: quais são as certezas que vivem dentro de você, dentro de nós, quando as provações chegam? Você já parou para imaginar? Porque na abundância é muito fácil. Mas quando a gente está coberto de provações, quais são as certezas? Jó ele tinha. E aí, no livro eu quis trazer aqui para vocês pelo menos 3 certezas que Jó tinha. Ele tinha certeza que ele era Deus, mesmo diante das circunstâncias. O capítulo começa: eu sei. Você sabe? No momento mais difícil da sua vida, você declara: eu sei. Nesse ponto, Jó deseja expressar a máxima confiança. Seus amigos podem acusá-lo de hipocrisia, eles podem acusá-lo por falta de piedade. Ele pode não ser capaz de questionar tudo o que eles disseram, mas na posição que ele estava aqui, ele permaneceria fixo. E com essa firme confiança, sustentaria sua alma e sua fé até o fim. No momento que Jó perdeu os seus filhos, a riqueza e saúde, ele declarou, Paulo: pois eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra.
Querido, foi no momento que ele mais perdeu. Não foi quando ele tinha, não. Foi no momento que ele mais perdeu, Joel. Ele declarou que ele sabia quem era o seu Deus. Quando Paulo estava na prisão, lá em 2 Timóteo 1:12, ele estava na prisão em Roma, mesmo antes de ser decapitado, ele escreveu: mas não me envergonho, porque eu sei quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Paulo também estava passando por adversidade, tanto Paulo como Jó. Querido, aqui não houve um desconheço esse Deus, não sei quem é Ele. Ambas confissões expressam a certeza e a fé, e eles declaravam isso com ousadia, mano. Um passando por tribulações e provações, o outro preso, mas com ousadia e com firmeza no seu coração. Eles declaravam que sabiam, né, em quem podia crer. Eles reconheceram que as coisas deste mundo eram temporais e passageiras. Eles olhavam para além do visível, para o seu Redentor. Irmãos, se Jó, séculos antes de Cristo, estava tão confiante, quanto mais nós, né, devemos declarar: eu sei. Jó conhecia o seu Deus, sabia em quem estava depositando a sua fé. Eu te pergunto essa noite, porque eu fiz essa pergunta para mim: você sabe em quem você tem depositado essa fé? Você sabe quem é o seu Deus quando a adversidade chega? Aleluia. Jó teve uma experiência pessoal, individual, da sua fidelidade com Deus. Jó usou aqui uma afirmação. Ele tinha essa certeza no seu coração. Temos essa certeza nos nossos corações? Será que no momento das lutas e das dores declaramos com todo o nosso coração essa convicção? Ou será que a incerteza sobrepõe a certeza? Queridos, não é errado a gente duvidar, né? Porque eu não vou ser hipócrita e dizer que eu não duvidei. Mas é onde a gente permanece. É onde a gente permanece. É a incerteza do nosso coração para onde ela nos leva. Porque a certeza nos leva mais a lugares que a gente acha impossível no meio da rua. A nossa vida, meu amado, é como um copo cheio de água. Imagina aí um copo cheio de água. Quando ele é agitado, sai do interior do copo. E aí eu pergunto para mim e para você: quando as águas estão agitadas, o que sai do seu interior? Certezas ou incertezas? Fé ou falta de fé? Sabe, meu querido, não podemos viver por nossos sentimentos. A nossa fé, ela não deve ser baseada nas circunstâncias que nos é apresentada. Devemos viver pela certeza que é Cristo. Aleluia. Tenho certeza que eu e você já passamos por períodos de incertezas, que já vivemos no alto da montanha. Eita, glória a Deus, aleluia. Deus é bom, Deus vai fazer. Mas também já descemos ao mais baixo do vale. E eu aprendi que o vale é lugar de crescimento.
aprendi da pior forma. Já passamos por momentos nas nossas vidas que o louvor e a adoração e a oração eram de escassez. Nesse momento não entendemos nada do que está acontecendo ou por que está acontecendo. Mas uma coisa a gente tem que ter certeza: quem é o nosso Deus? Devemos declarar todos os dias, como Jó declarou: eu sei que o meu Redentor vive. Precisamos aprender, mesmo diante das circunstâncias, mesmo diante das provações, mesmo diante dos vales, mesmo nos maiores desertos, saiba que Deus sabe o que está fazendo, porque Ele tem o controle de tudo. Quando estamos vivendo dentro de uma tempestade, somos inclinados a duvidar e até mesmo questionar, o poder de Deus. Mas o engraçado é que Deus começa pela gente, sabia? E não pela solução. Ele começa a nos tratar, João. É preciso crescer, é preciso ter maturidade, é preciso ter equilíbrio, é preciso ter uma mente adulta para entender o que Deus está fazendo. Deus, naquele momento de provações, às vezes a qual a gente se angustia e acha que não merecemos, Deus, Ele quer simplesmente nos esvaziar da nossa soberba, da nossa altivez e da nossa independência. Deus, Ele quer que reconhecemos a grandeza do seu poder, que sejamos dependentes dEle. Aleluia. E principalmente venhamos a reconhecer que Ele está acima de tudo e que sabemos que Ele é. Que você saiba e saia dessa noite daqui declarando diante das suas incertezas: eu sei quem é o meu Deus. O segundo ponto, ele tinha certeza que o Redentor dele vivia, mesmo diante das provações. Ele diz: eu sei que o meu Redentor vive. E aí, Redentor, estudando, é aquele que toma as nossas dores. Ele é protetor, ele é defensor, ele é resgatador, é aquele que livra, é aquele que transforma, alguém que paga o preço para libertar outro. Olha aí que Deus é esse, que nos liberta, que nos transforma e que paga o preço, mesmo sabendo que o nosso coração muitas vezes é ingrato. Jó, ele tinha certeza, não estava só, que tinha alguém que jamais perderia seu Redentor. No livro de Isaías 41:14, Deus usa Isaías para o povo e diz assim: não tenha medo, ó velho Jacó, ó pequeno Israel, pois eu mesmo o ajudarei. Declara o Senhor, o seu Redentor, o Santo de Israel. Queridos, Israel estava passando por um momento de guerra, sendo afligido por seus inimigos. E nesse momento Deus se manifesta usando a vida do profeta Isaías. Olha, diga para o meu povo: não temas, eu ajudo, eu sou o Redentor. Jó diz: o meu Redentor. Jó tinha seu Redentor. Nós temos o nosso Redentor. Em Cristo nós temos a nossa redenção pelo sangue dele. Amém?
As circunstâncias eram adversas, mas a sua fé era firme. Jó não estava entendendo nada, mas permanecia firme em Deus. Queridos, precisamos pertencer a Deus antes de desfrutar de Deus. Primeiramente precisamos pertencer. Sua presença, sua esperança estava mesmo no Senhor, aquele que era o conhecedor, Deus presente e poderoso. Sua alma esperava em Deus, assim como o salmista também esperava, estando num momento crítico de angústia. Salmos 42:11. Porque estás abatido, ó minha alma, espera em Deus, pois ainda o louvarei. A certeza de estar com Cristo é confortante. Cada momento da nossa vida, até mesmo quando a gente perde um familiar que amamos, quando tudo parece sair do controle, quando à luz dos nossos olhos não vemos mais soluções, quando as situações são adversas, quando o não de Deus nos é apresentado. Mas estar na presença desse Deus é algo que supera toda dor e desesperança. Sabe por quê, meus irmãos? Porque Ele é a nossa esperança. No meio do seu absoluto desespero e solidão, Jó, nas profundezas da sua alma, solta um grito de esperança e diz: eu sei que eu tenho um Redentor. Você precisa aprender essa afirmação de fé à luz da palavra. Vejamos os versículos, Jó 19, os versos de 13 a 19. Olha o que Jó diz. Deus fez com que os meus irmãos me abandonassem. Os meus conhecidos me tratam como se eu fosse um estranho. Os meus parentes se afastaram. Os meus amigos não lembram mais de mim. Os meus hóspedes fazem de conta que não me conhecem. As minhas empregadas me tratam como se eu fosse um estrangeiro. Chamo o empregado e ele não me atende. Nem mesmo quando peço alguma coisa, por favor. A minha mulher não tolera o mau cheiro da minha boca. Os meus irmãos têm nojo de mim. Até as crianças me desprezam. Assim que me levanto, já estão zombando de mim. Todos os meus amigos, os mais íntimos, me detestam. As pessoas que eu mais estimo estão contra mim. Eu te pergunto, alguma vez na vida você já se sentiu assim? Abandonado por todos? Quando você chega numa situação dessa, somente um Redentor pode me consolar. Sabe por quê? Porque é o Redentor que entende os seus e os meus sentimentos. Entende a nossa dor. Entende a mais profunda tristeza da nossa alma. É o nosso Redentor que no meio da adversidade, porque Deus mesmo Ele permitindo, que anda junto conosco, chora conosco, se alegra junto. É esse Redentor que não solta a nossa mão. O Redentor é aquele que fica quando todos vão embora. Quando todos partem, é o Redentor que fica, Cris. O rei Davi dizia, lá em Salmos 27:10, ainda que o meu pai e a minha mãe me abandonem, o Senhor cuidará de mim. Nosso Deus faz isso, querido. Ele cuida de nós, nos defende, nos protege,
mesmo quando os nossos olhos naturais carregam não vê. É assim que Ele nos trata. Diante de todas as dores, é assim que Ele nos leva. Se você tem sido esmagado por provações, eu lhe digo essa noite, você precisa de um Redentor. Se você sente que o pecado tem destruído a sua vida, você precisa de um Redentor. Se o diabo tem roubado a sua paz, você precisa de um Redentor. Se ele tem matado a sua esperança, você precisa de um Redentor. Se ele tem destruído o seu corpo, você precisa de um Redentor. Saia daqui hoje declarando: eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que o meu Redentor vive. Mas não fale só da boca para fora, não. Declare no mais íntimo, no mais profundo. Shirley, tu não tem noção do que eu estou passando. De fato, eu não tenho. Porque cada um luta as suas lutas e as suas batalhas. Meu irmão, é pela graça de Deus que eu estou aqui hoje. Quem me conhece de perto sabe que Deus faz o impossível acontecer. No meio das incertezas, no meio das dificuldades, eu escolhi declarar: eu sei que o meu Redentor vive. O terceiro ponto, ele tinha certeza que no final o seu Redentor se levantaria ao seu favor. Porque ele diz: eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra. Que declaração tremenda! Ele mesmo, na mais angustiante situação, foi capaz de compreender essa verdade. Que Deus, Ele era tanto responsável pela sua aflição, como também o Salvador da sua existência. E mais ainda, que esse Salvador não estava desatento ou morto para a sua necessidade. Ele estava vivo e atuante. Queridos, mesmo em meio ao furacão das palavras dos três amigos, Zofar, o Mantita, sugere que Jó não é tão justo quanto imagina. Ele faz. O Temanita também acredita que Jó tem pecados escondidos. Bildade confessa que Deus pune o mal, que os pecadores estão condenados. Nem os seus amigos duvidando da sua integridade, Jó deixa de declarar: porque eu sei que o meu Redentor vive, que por fim se levantará sobre a terra, e depois de consumir a minha pele, contudo em minha carne verei a Deus. Queridos, Deus, Ele se levantará como alguém que empreende as nossas causas. Portanto, eu te digo essa noite, embora que morramos, Ele ainda pode e nos fará viver novamente no devido tempo.
embora não neste mundo, mas no outro, que é muito melhor. E embora agora sejamos altamente censurados e condenados por nossos amigos, sim, por nossos amigos, e também pelos nossos inimigos, a gente pode ser visto como dissimulador e pecador. Ainda assim, chegará o dia em que nossa causa será defendida. O nosso nome, a nossa honra serão reivindicados por todas essas acusações que passamos. E a nossa integridade será trazida à luz. Será trazido novamente à existência. Jó, meus amigos, teve sua história mudada. E você deseja mudar a sua? Ele diz assim novamente: e depois que o meu corpo estiver destruído e sem carne, verei a Deus. Eu verei com os meus próprios olhos, eu mesmo, não outro. No capítulo 42, Deus se apresentou para Jó, no meio da tempestade. E ele fala, né? Senhor, Jó, sei que podes fazer todas as coisas, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. E ele ainda diz mais: ouvi falar de ti pelo ouvido, mas agora meus olhos te veem. Olha que intimidade. Olha que decisão. Angústia, provação, calúnia. No meio disso tudo, ele declarou que era só de ouvir falar, né? Mas agora ele via esse Deus. Ele viu a Deus e viu Deus se levantar ao seu favor. Sabe por quê? Pelo simples fato dele não ter desistido. Pelo simples fato da certeza que existia nele. Da certeza que existia em mim e em você. Jó sabia que um dia, por causa do seu Redentor, ele haveria de ressuscitar em glória. E veria com seus próprios olhos e contemplaria a Deus. Essa é a nossa certeza, ou pelo menos a certeza que devemos ter, né? Essa é a nossa esperança, a vida eterna com Deus. Aleluia. Não deixe que as provações roubem isso. Não deixe que as incertezas do nosso coração leve isso para longe. Mas que isso nos aproxime de Deus. Mas que isso nos traga para mais perto de Deus. Os caminhos mudaram, as coisas que ele perdeu voltaram e ele teve uma vida longa. Tudo que passou por ele, seja bom ou ruim, não levou a sua fé e nem sua reverência a Deus, porque ele continua acreditando. Foi aqui, né, a chamada que o Senhor colocou no meu coração diante desse contexto inteiro, é para a gente continuar a nossa jornada aqui na Terra. E termos a certeza no nosso coração que Ele está vivo. E que no final Ele se levantará ao nosso favor. Gente, por mais tempo que Jó tivesse de sofrer, por mais prolongadas que fossem as suas calamidades, ele tinha a máxima confiança no fato que de Deus era o Senhor da sua vida e que tudo valeria a pena. Foi pela certeza que Jó não desistiu. Ele lutou e no final foi restituído. Foi a certeza de que viver na presença me levaria ao caminho da salvação e ao encontro com Deus. Porque ele disse: eu ainda
ver a Deus. Para concluirmos, assim como Jó foi provado e perseverou até o fim, nós também somos provados. Somos provados na nossa fidelidade. O Senhor, Ele tem falado profundamente. Ele tem nos dado condição, gente, de vencer cada prova. Ele tem nos preparado para estarmos sempre com Ele na eternidade. E no dia que o nosso Redentor nos buscar, se perseverarmos como Jó, assim como o Senhor restituiu tudo que foi tirado de Jó, nós seremos mais do que restituídos, porque iremos para a eternidade, ganharemos a coroa da vida. A gente não vai ser restituído de coisas, Jó, mas a nossa restituição está em Deus. É pela coroa da vida que a gente tem que continuar caminhando. É pela coroa da vida que a gente tem que continuar enfrentando. É pela coroa da vida que a gente tem que continuar firme. É pela coroa da vida que a gente tem que continuar olhando para o nosso Redentor. Embora, meu querido, as provações sejam difíceis, embora ela chegue no último estágio, imagina aí a provação no último estágio. O Cláudio até riu quando a gente estava lendo e eu disse: meu Deus, até o hálito na boca da mulher dele não suportou. Acho que é o último estágio, né, João? Com aquela mulher ali do lado dele. Deus ainda vai se colocar de pé ao seu favor, ao meu favor, ao nosso favor. Quem escreve nossa história, querido, não é o diabo, é Deus, porque Ele tem o controle sobre as nossas vidas. Deus pediu que os amigos de Jó fossem até Jó, viu, no final, e que Jó orasse por eles, pois as conversas dos seus amigos eram loucura, e não vinha dele nenhuma daquelas palavras. E quando Jó orou por seus amigos, ele foi restituído e se tornou mais próspero do que da primeira vez. Já pensou se Jó tivesse orgulho no coração, Jó? Eu vou orar por esses três. Calma, irmã. Só me amaldiçoar, disseram que era para me consolar. Chegaram aqui só dizendo que eu tinha pecado, que eu tinha errado, que eu tinha caído, Paulo, que era ruim. Imaginei. Mas ele com o coração em Deus, ele orou. E no final, ele nem esperava a restituição. Acho que Jó disse assim: minha vida acabou aqui mesmo. E Deus multiplicou. Deus restituiu. Como eu disse, se Jó tivesse orgulho no seu coração e aceitasse somente o bem e não o mal, como teria sido o fim dos dias de Jó? Ele escolheu as certezas que tinha sobre o Deus diante de toda provação. Eu te digo essa noite que você e eu escolha todos os dias essa certeza, possamos ser renovados na nossa fé e que a gente continue crendo no nosso Redentor. O João me mandou um vídeo e eu achei incrível quando eu recebi. Eu disse: meu Deus, se eles sabem que eu vou pregar sobre o Jó. Olha aí o exemplo desses três homens. Jó disse: maldito é o dia do meu nascimento. Elias disse: tira a minha vida. Moisés disse: se é assim que vai me tratar, mata-me agora mesmo. Jeremias disse: maldito seja o dia que eu nasci. Todos eles, por motivos e circunstâncias diferentes, desejaram morrer. Mas em vez da morte, Deus fez esses homens experimentarem grandes vitórias. O desânimo, como a minha amiga pastoreira pregou semana passada, a dor, o desespero, as tempestades
E eu te digo essa noite, também não vai destruir nem você. Querido, como eu falei no começo, eu estava lendo Jó. Quando a nossa cachorrinha morreu, quando a nossa mão foi roubada e quando mataram meu pai. Vieram dúvidas, Jó. Vieram questionamento. Mas eu dizia, a única certeza que eu tinha, e não era de jeito nenhum, em nenhum momento, Deus trouxe no meu coração a incerteza que eu abandonaria Ele. Eu disse, Senhor, eu estou toda quebrada. Senhor, a minha alma grita. Eu estou desesperada. As pessoas estão zombando de mim. Cadê o teu Deus? Eu lembro que o pai falou para mim: não é sobre você. E eu disse isso para ele quando o pai dele morreu. Só que era diferente. Eu agora estava ouvindo. Mas eu escolhi, mesmo diante das minhas fraquezas, diante das minhas incertezas, eu escolhi acreditar que o meu Redentor vive e que no final Ele ia se levantar ao meu favor. Fácil? De jeito nenhum. Mas possível sim. No Salmo 73, 26, o salmista declara: o meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha esperança para sempre. Olha o que Deus declara ao seu povo através de Isaías 61:7. Em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra. Em lugar da afronta, exultarei na nossa herança. Por isso, na vossa terra, possuireis o dobro e tereis perpétua alegria. Jó viu a Deus com os seus olhos espirituais. Veremos se cremos e se a gente perseverar. Jó, ele teve uma experiência íntima e pessoal com Deus. Íntima e pessoal. Eu te convido essa noite a viver, mesmo diante do caos, a experiência pessoal e íntima com o Senhor. Declarar que no final o seu Redentor se levantará ao seu favor e que em lugar de vergonha você terá dupla honra e perpétua alegria. Aleluia. Escute esse louvor que o Senhor trouxe ao meu coração. Que Ele possa falar assim como Ele falou comigo.